Boa noite a todos e a todas. Como sabem, Portugal está em estado de emergência devido à epidemia coronavírus, Covid-19, que tem afetado globalmente e tem um impacto muito significativo na Europa e reflexos em Portugal. A estrutura de monitorização do estado de emergência está prevista no decreto do Governo que concretizou a declaração de estado de emergência efetuada pelo Sr. Presidente da República. Estas medidas constantes do decreto de instituição do estado de emergência entraram em vigor às 0 horas deste domingo. E por isso realizou-se hoje a primeira reunião desta estrutura de monitorização que integra representantes de um conjunto de áreas governativas, bem como os dirigentes máximos das forças e serviços de segurança da área do Ministério da Administração Interna. Nesta reunião de hoje estiveram presentes 11 áreas governativas para além do Ministério da Administração Interna e foi possível proceder a um acompanhamento daquilo que foi a experiência das primeiras horas de aplicação do decreto do Governo, o levantamento de um conjunto de questões de articulação entre as várias áreas governativas na aplicação do estado de emergência e a definição de mecanismos de monitorização permanente. Esta estrutura, que envolve, para além das áreas governativas que estão definidas no despacho do Sr. Primeiro-Ministro ontem publicado, poderá contar a qualquer momento com qualquer outra área governativa sempre que necessário, está desde agora em funcionamento permanente em rede entre todos os seus membros, entre a equipa do Ministério da Administração Interna, em que quer eu, quer os 2 secretários de Estado, estamos totalmente focados neste tema, em ligação direta com todas as senhoras e senhores secretários de Estado que integram a estrutura de monitorização. Com caráter presencial, voltaremos a reunir ao final do dia depois da manhã, na próxima terça-feira. Relativamente ao balanço deste primeiro dia de aplicação do decreto do Governo, eu queria destacar os seguintes aspectos. Em primeiro lugar, uma saudação muito viva ao espírito de responsabilidade, ao espírito de civismo, de solidariedade que todos os portugueses manifestam na aplicação deste conjunto de significativas, mas indispensáveis restrições ao direito de circulação e restrições a um conjunto de atividades económicas. Queria dizer-lhes que as forças e serviços de segurança transmitiram-nos uma dimensão em que a ação desenvolvida foi quase exclusivamente pedagógica, uma ação de esclarecimento, uma ação de informação com uma plena participação dos cidadãos. Foi necessário pontualmente intervir, sobretudo em situações em que, como na Marginal de Esposende ou da Póvoa de Varzim, ou no Santuário do Sameiro, em que se verificaram situações pontuais de aglomeração de cidadãos. Aí, as forças de segurança, numa dimensão pedagógica, deram as indicações necessárias a que essas situações que não se devem repetir pudessem ser ultrapassadas. Verificaram-se, ainda assim, 7 detenções por constatação de factos que constituem crime de desobediência. Eu chamo a atenção, nestes casos, para um deles, que foi um caso particularmente grave de violação do dever de confinamento.
O dever de confinamento protege, antes de mais, o cidadão que está afetado pela doença, mas visa também proteger toda a sociedade, todos aqueles que com ele entram em relação. Os restantes 6 casos de detenções deveram-se a situações de incumprimento das indicações das forças de segurança relativamente a comportamentos ou relativamente a situações de circulação ou de prática de ajuntamentos não admissíveis. Queria ainda no dia de hoje destacar a forma tranquila como tem sido assegurado o pleno funcionamento das cadeias de abastecimento, designadamente do abastecimento alimentar e de outros produtos essenciais. As alterações profundas que foram determinadas no funcionamento de centros comerciais, de espaços comerciais variados, do setor da restauração, foram plenamente entendidas, quer pelos agentes económicos dessas áreas, quer pelos cidadãos que conseguiram, num prazo muito curto, adaptar os seus comportamentos àquilo que são alterações na forma normal como se relacionam com essas áreas económicas. Queria também, nesta matéria, destacar que todos os serviços públicos essenciais estão em pleno funcionamento e fizemos essa verificação com as áreas governativas competentes. O abastecimento de águas, o abastecimento de energia, o funcionamento das redes de comunicações ou a recolha de resíduos são áreas essenciais à vida em comunidade que iremos monitorizar de forma muito próxima. Seguimos com atenção aquilo que são situações pontuais que determinam a intervenção das estruturas de proteção civil ou das estruturas de saúde, e uma função desta estrutura de acompanhamento é também monitorizar esses casos pontuais, de modo a que exista uma resposta integrada nessas áreas. Queria, finalmente, referir-lhes 2 temas. Um relativo à circunstância de estarmos a efetuar com uma articulação plena entre estruturas de várias áreas governativas uma grande operação de repatriamento relacionada com o navio de cruzeiros MSC Fantasia. Essa operação foi já caracterizada ainda hoje, há algumas horas atrás, em comunicado do Ministério da Administração Interna. Foram prestados esclarecimentos pela Sra. Diretora Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e queria dizer-lhes que foram já realizados testes relativamente a 27 passageiros de nacionalidade portuguesa que pretendem desembarcar ficando em Portugal. Estamos neste momento a aguardar os resultados desses testes e esses passageiros estão já, aliás, numa área dedicada no terminal de cruzeiros de Lisboa, não entraram em território nacional, estão a aguardar o resultado desses testes que teremos, espero, nas próximas horas. Relativamente aos restantes, a entidade operadora do cruzeiro, em articulação com as embaixadas dos países desses passageiros, estão a articular aquilo que se garante será uma operação de transferência sem entrada tecnicamente em território nacional, em que esses passageiros serão transferidos de autocarro, com escolta policial, do terminal de cruzeiros de Lisboa para o terminal 2 do aeroporto Humberto Delgado, sem passar pela zona de frequência normal dos passageiros no aeroporto de Lisboa, sendo diretamente conduzidos aos aviões que os irão transportar aos destinos seguintes, aos países de origem ou ao próximo destino, de acordo
acordo com as indicações que nos forem sendo dadas pela empresa operadora. Uma última nota também, foram recenseadas disponibilidades quer de empresas portuguesas, quer de empresas de outros países, relativamente ao fornecimento de equipamentos de proteção individual. E entre o Ministério da Saúde, que centraliza a recepção desses equipamentos, e o Ministério da Administração Interna, que através da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil irá definir prioridades na sua afetação a diversas áreas, está estabelecida uma unidade de trabalho conjunto que permitirá quer aquilo que são equipamentos adquiridos no exterior por diversas formas, quer aquilo que é o redirecionamento da capacidade produtiva de empresas nacionais, permitirá aqui gerir as prioridades relativamente a esta área. É com este sentimento que estamos num tempo difícil. Estamos num estado de emergência que irá durar, nos termos da declaração pelo Sr. Presidente da República, até ao próximo dia 2 de abril. Esta comissão esta estrutura de monitorização, cabe acompanhar permanentemente a sua aplicação. Cabe também avaliar as circunstâncias que irão determinar a avaliação da posição do Governo relativamente à eventual prorrogação do estado de emergência para lá de 2 de abril. Muito obrigado, estou à vossa disposição para algumas questões. A escala do navio de cruzeiro, deste navio de cruzeiro que veio do Brasil, visto que Portugal está num estado de emergência com estes condicionalismos. Queria também saber se houver um caso positivo de coronavírus num dos cidadãos estrangeiros que estão a bordo, o que é que vai acontecer com essa pessoa, se fica em Portugal ou se é repatriada para o país, e se estão garantidos os repatriamentos de todos os cidadãos estrangeiros, ou seja, serão os próprios países a fazer voos para Portugal e garantir esse repatriamento? Como é que vai ser essa logística? Muito obrigado. Já na semana passada, ainda antes da declaração do estado de emergência, o Governo tinha tomado medidas relativamente aos terminais de cruzeiros nacionais. E essas medidas são muito claras. É autorizada a acostagem de navios para reabastecimento, para saída de passageiros portugueses ou com residência em Portugal, e poderão ser autorizadas operações que sejam avalizadas pelas autoridades de saúde e pelas entidades da área da segurança interna. É nesse quadro que decorre esta situação em que um cruzeiro que se previa, era sabido que se destinava a Portugal, acostou, e relativamente ao qual estamos a aplicar rigorosamente esta orientação que havia já previamente sido definida. Será autorizada a saída dos 27 passageiros de nacionalidade portuguesa que manifestaram intenção de ficar em território nacional. Relativamente aos restantes, o operador, em articulação com as embaixadas dos países, é inteiramente responsável, sem qualquer encargo financeiro para Portugal, de assegurar o repatriamento dos restantes passageiros. O navio não ficará eternamente em Lisboa, naturalmente, e por isso aqueles relativamente aos quais não for possível assegurar esse repatriamento continuarão viagem, isto é, não sairão em Lisboa. Só, Sr. Ministro, aquela pergunta que eu tinha feito
se for detectado um caso positivo de coronavírus entre algum destes cidadãos? Não vamos antecipar, a despistagem vai ser feita pelas autoridades de saúde, não vamos antecipar aquilo que é competência estrita da autoridade de saúde. Disse aqui que houve hoje uma situação de aglomeração na Póvoa de Varzim e que espera que essas situações não se repitam. Eu pergunto-lhe se repetirem, como é que vai a polícia gerir estas situações e se este tipo de comportamentos continuar, se o Governo considera avançar com medidas mais restritivas ou até mesmo antecipar essas medidas mais restritivas. Aquilo que eu queria destacar é a generalizada adesão dos portugueses à adequação de medidas e de comportamentos previstos na Declaração de Estado de Emergência. É esse o balanço. E a intervenção, aliás, das forças de segurança pautou-se na quase totalidade dos casos por uma dimensão essencialmente pedagógica. Os casos são tão pontuais que só isso nos permite aqui referi-los. Falei do Santuário do Sameiro, ou falei da Marginal de Esposende ou da Póvoa de Varzim. A dimensão pedagógica permitiu ainda aqui resolver com eficácia estas situações. Nos 6 casos pontuais, porque o 7º é uma violação de dever de confinamento. Nos 6 casos pontuais em que foram dirigidas recomendações aos cidadãos que não foram expressamente acolhidas, as autoridades atuaram no quadro daquilo que é o quadro legal que lhes permite daqui culminar essas práticas como crime de desobediência. O que me está aqui a dizer então é que se houver comportamentos repetitivos deste género, o Governo ainda não sabe se avançará então com medidas mais drásticas. Não tem ainda essa... Estou a perguntar mais restritivas, medidas mais musculadas, se assim se pode dizer, perante esta quebra daquilo que foi pedido aos portugueses. Eu não tenho bem a percepção do que é que chama medidas com essas características. Aquilo que digo é que hoje o que se destaca é a adesão dos portugueses é esta recomendação constante da Declaração de Estado de Emergência, constante do decreto do Governo e que permitiu, aliás, na avaliação feita pelas forças de segurança, uma grande tranquilidade na aplicação destas medidas. E a dimensão pedagógica foi, aliás, plenamente eficaz e os casos pontuais que levaram a detenções provam que esse instrumento será usado sempre que necessário. Há, aliás, no decreto do Governo, a previsão expressa de intervenção quando se verifique uma concentração de pessoas que contraria as obrigações de distanciamento social que são recomendadas. Ministro, como é que as forças de segurança vão fiscalizar as pessoas que estão em quarentena obrigatória, as pessoas infectadas pelo novo coronavírus? Ou seja, a DGS vai-vos dar alguma lista destas pessoas? Como é que é feito esse controle? Relativamente a essas pessoas, as autoridades locais de saúde entrarão em contacto com as forças de segurança a nível local, dando indicação de onde é que existem pessoas sujeitas a um dever de confinamento. Foi, aliás, isso que permitiu já hoje um caso, felizmente único, na cidade do Porto, em que houve uma combinação de crime de desobediência por violação da obrigação de confinamento. Aliás, que medidas é que estão a ser tomadas para garantir o funcionamento das polícias para a contenção do surto dentro das próprias forças de segurança? Para além daquilo que são soluções operacionais
que levam a proteger os agentes ou os militares com mecanismos que significa uma reorganização do sistema de período de exercício de funções, limitando ou reduzindo mesmo o convívio entre aqueles que estão nos períodos diferenciados de exercício de funções. Aquilo que existe é uma atenção prioritária aos casos de elementos das forças de segurança afetados pela doença e a atribuição de prioridade na realização de testes àqueles que integram a mesma unidade, o mesmo posto ou a mesma esquadra, que de modo a garantir a plena segurança desses militares ou agentes das forças de segurança. Quando necessário, é determinado transitoriamente, sucedeu ontem com a unidade de ferroviária que existe em Devesas do concelho de Vila Nova de Gaia, é determinada a desativação transitória dessa unidade. Estamos a monitorizar muito de perto, aqui em articulação com os comandos das forças de segurança e com as autoridades de saúde, de modo a que esta dedicação extrema que eu queria, já o fiz hoje em mensagem dirigida às forças de segurança, mas este empenho, esta dedicação de homens e mulheres que estão ativamente não só a defender a segurança, mas verdadeiramente a defender a vida dos portugueses, para que o façam nas melhores condições possíveis.